ministrando para ganharmos tempo. Amém, irmãos? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai de infinita graça, Pai de infinito amor, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Estamos aqui, meu Pai, pelo meio digital, que nos faz perto, Senhor, através da internet, através dos computadores e celulares. Que impedidos, ó Pai querido, pelo ajuntamento físico, Senhor, mas orando num único propósito, uma única voz, Senhor. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, por cada um que está aqui. Os que vão chegar, eu também agradeço a Ti. E continuo, Pai, reiterando o pedido, o clamor, a intercessão pela vida do nosso amado irmão Heleno, Senhor, que encontra-se hospitalizado, Pai, temporariamente, eu creio, em nome de Jesus, Senhor. Continua entrando com providência, Pai, opera os milagres necessários, as intervenções, Senhor, meu Deus, que Tu podes, Senhor. O Senhor pode, Pai, basta o Teu querer e uma palavra Tua. Abençoa também a família, Pai, querido da Michele, os amigos, os irmãos, todos aqueles, ó Pai, que sofrem com essa perda. Nós entendemos, ó Pai, querido, que está diante do Senhor, ela está próxima do Senhor, mas a nós que ficamos, fica a saudade, ficam as lembranças. Então ajuda, Pai, a lidar com o luto, dia a dia, o passar do dia, as lembranças, Senhor, levando consolo, refrigério, Senhor. Abençoa, Pai, esse culto, Senhor. Abençoa, Pai, a administração da palavra, que hoje eu fui, Pai querido, privilegiado pelo Senhor, incumbido dessa grande responsabilidade. Que não seja apenas o Décio falando, um Décio comum, um Décio humano, mas sim, meu Pai, o Santo Espírito está falando através da minha vida, e que todos que estão aqui estão procurando uma voz, estão procurando uma resposta, uma direção, um alimento, Senhor, que encontrem em Ti, Senhor, que eu seja apenas o porta-voz, que eu seja apenas o instrumento, o condutor da Tua graça, Senhor. Abençoa, Pai, que essa palavra, ela não se perca, ela não seja ceifada nos corações, e que também ao final da transmissão, Pai, ela não se encerre, mas sim, meu Pai, que ela continue avançando através da internet, através das visualizações, dos compartilhamentos, ó Pai, para que o maior número de vidas sejam alcançados. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Agradeço a Deus pela rica oportunidade, também a vida do pastor André, que me deu essa honra, essa possibilidade de estar ministrando a palavra de Deus. E hoje eu convido os irmãos para nós fazermos uma reflexão, e eu dei o nome a essa reflexão, o que darei. Até alguns irmãos vão ver depois no grupo, e a respeito do layout, né, sobre uma questão do presente, e vai fazer uma alusão, o que darei ao Senhor. Nós vamos ler como texto base da mensagem de hoje, o livro de Salmos. Peço que os irmãos abram aí no livro de Salmos, né, o livro central da Bíblia. Então abram no meio da Bíblia e vocês vão estar já em Salmos. Então no Salmo 116, amém? Salmos, na sua maioria, escritos por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu oriento os irmãos e aconselho que os salmos são orações escritas, né? Então, se alguém fala, eu não sei orar, né? Leia um salmo. Salmos são orações, muitas orações feitas por Davi, no momento de angústia, no momento de aflição, e também no momento de agradecimento. Então, Davi era um homem que tinha, como eu posso falar, o dom da oratória, de como falar com Deus, né? Davi era um homem que sabia tocar, alcançar o coração de Deus. Não que ele manipulava Deus, mas ele sabia como tocar o coração de Deus. Então os salmos são muito proveitosos para serem analisados como nós devemos nos dirigir a Deus. E no Salmo 116, especificamente eu vou falar a respeito do 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Novamente, Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Meus irmãos, e esse salmo, inclusive eu já fiz uma ministração em cima desse texto, como texto base, e essa pergunta ela é carregada de um sentido e também de uma resposta, porque ele faz uma pergunta, o salmista, ele está dizendo, o que eu posso dar ao Senhor? Ele pergunta, o que darei ao Senhor? E depois ele fala, por todos os benefícios que tem feito. E primeiramente ele faz uma específica pergunta, que darei ao meu Senhor? Aí vem uma vírgula, por todos os benefícios que me tem feito. Ele está perguntando, o que eu posso retribuir a Deus comparado àquilo que Ele me tem feito? Primeiro que Deus ele não espera de nós, como eu falo, Deus ele não espera de nós barganha. E também não devemos buscá-lo por barganha, por troca em momento nenhum. Mesmo porque o salmista ele responde de certa forma essa pergunta, o que nós vamos dar comparado ao Senhor? Nós não temos nada que possa se comparar àquilo que Deus nos deu, nos dá e ainda vai nos dar todos os dias. Não tem como nós retribuirmos na mesma proporção. Porém, se nós visitarmos a Bíblia desde o início, Deus estabeleceu algumas premissas para aquele que quer oferecer algo a Deus. Aquele que se dispõe a fazer algo a Deus. E peço que os irmãos visitem Gênesis capítulo 4.
Gênesis capítulo 4, início da Bíblia. Vamos tentar folhear a Bíblia de uma maneira mais rápida hoje. Gênesis aí capítulo 4. Bem, Gênesis 4. Também vou fazer questão de folhear, embora eu tenha um esboço aqui na minha frente. Mas vou tentar também folhear juntamente com os irmãos. Gênesis capítulo 4. E nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 6. Amém? Aqui diz o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e a concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, ou enfim, então, não aceitou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe um semblante, quer dizer, ficou triste. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Até aí. Aqui, meus irmãos, nós não vemos anteriormente se Deus estabelecia uma forma de culto. Deus tinha ordenado isso, a Bíblia não diz, e eu vou tentar me ater ao máximo à Bíblia. E é um cuidado que nós devemos ter ao avaliar a palavra de Deus, avaliar uma mensagem que está sendo pregada. Primeiramente, se ela tem base bíblica. Algumas conclusões nós tiramos pelos contextos históricos, pelos manuscritos deixados fora da Bíblia, porém não podemos formar ideias acerca daquilo que não está na Bíblia. Anteriormente a essa passagem, nós não vemos Deus estabelecendo como deveria ser a oferta, como deveria ser oferecido, se Deus se apresentou a eles e disse que eles teriam que em um determinado dia, de uma determinada forma, oferecer aquilo. Mas enfim, aqui está dizendo que ambos foram fazer uma oferta, tanto Abel como Caim. Cada um diante daquilo que faziam, diante do seu ofício. A Bíblia diz que Abel ele era um pastor de ovelhas e Caim um lavrador da terra. Então cada um ofereceu aquilo que era o seu ofício e aquilo que ele entendia que era o melhor. Porém a Bíblia diz que Deus só se atentou à oferta de Abel e não a de Caim. E eu confesso que esse texto ele rondava a minha mente há muito tempo. E por que não? Por que não aceitou de Caim? Eu entendia, será que também ele deveria ter pego também um cordeiro também e tê-lo feito? Mas a própria Bíblia ela responde, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela mesma se responde, não há contradição na Bíblia. E quando ele fala no versículo 3, e aconteceu no cabo de dias, ou ao fim dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E estudando essa expressão ao cabo de dias, ela vai dizer ao fim do dia. Enfim, no final do prazo, diz que Caim ofereceu ao Senhor. Isso não agradou ao Senhor, não agradou. Então eu creio que dentro dessa passagem nós podemos já observar uma premissa que Deus coloca para aquilo que nós damos a Ele. Não pode ser a sobra, não pode ser o resto. Não é aquilo que nós não fazemos de qualquer jeito, não é aquilo que nós fazemos de qualquer forma. Não é aquilo que sobrou eu vou oferecer ao Senhor. Não é uma oferta inválida para mim. Nós devemos ofertar o melhor para Deus. E fica bem claro aqui que Caim ele ofereceu a sobra. Aquilo que, enfim, sobrou do dia dele, sobrou do tempo dele, ele ofereceu a Deus. Deus desde o início quis sempre fazer parte, ser o protagonista na vida do homem. Ser o principal na vida do homem. Se nós voltarmos e falamos um pouco isso nas ministrações passadas, sobre Deus quando visitava Adão e Eva no jardim, ele fazia questão ali na viração do dia, ao final do dia, de conversar com o homem. Deus sempre anelou por presença, Deus sempre anelou por comunhão com Deus. Deus sempre quis fazer parte da vida do homem. Então Deus ele exige aquele que se oferece, diante dele oferece para dar algo a Deus, que faça o melhor. E aí eu falo, por quê, meus irmãos? Porque Deus nos dá o melhor. Deus nos dá o melhor. É interessante que quando nós nos dispusemos a dar um presente a alguém, a primeira reflexão que vem à nossa mente, quando você se dispõe a presentear alguém, isso eu digo em gratidão. Nós vamos falar mais para frente, que o Antigo Testamento fala sobre as ofertas, os sacrifícios de gratidão. Quando nós vamos dar algo a alguém, principalmente em gratidão, a primeira coisa que nós fazemos, isso é natural. Nós vamos avaliar o quanto nós somos gratos à vida dessa pessoa. O quanto nós entendemos que aquela pessoa é importante, o que ela fez, o que aquela pessoa faz na nossa vida. Então nós fazemos essa reflexão. O quanto essa pessoa foi importante para mim. Nós fazemos essa avaliação quando nós vamos presentear alguém, quando nós vamos dar algo a uma pessoa. Então,
talvez eu e você, na hora de nós darmos algo a Deus, falta para nós essa avaliação. O quanto nós compreendemos que Deus fez na nossa vida e está fazendo na nossa vida. O quanto ele tem sido importante. Voltando ao tema, a pergunta do tema, que ele fala: o que daria ao Senhor em troca dos benefícios que ele me tem feito? E aí cada um tem que fazer essa avaliação particular. O quanto você reconhece Deus na sua vida. O quanto você reconhece que Deus fez e ainda está fazendo na sua vida. Aí sim, isso será o quanto você terá proporcionalidade para oferecer a Deus. Cada um sabe o quanto Deus fez e ainda está fazendo na sua vida. Cada um sabe o que Deus fez e reconhece isso e o quanto você é constrangido a fazer. Eu tenho um caso, principalmente na saúde, eu fui bastante agraciado por Deus na área da saúde, eventos que eu tive, acidentes, enfim, Deus sempre foi muito misericordioso comigo, sempre agiu de muita graça comigo, principalmente na área da saúde. Eu sou muito grato a Deus porque eu passei por momentos difíceis, mesmo na área da saúde. Eu tive uma vez uma lesão muito séria no meu pé, eu rompi o tendão de Aquiles, é uma lesão séria, principalmente para quem gosta de jogar futebol, praticar esportes, é uma lesão bastante séria. E ali eu tive um período de recuperação muito doloroso eu não digo, mas de bastante dias, foram quase 2 anos de fisioterapia. Eu vi o quanto Deus ele foi me agraciando a cada dia, passei nesse momento também de dificuldades financeiras, passei por algumas privações nesse momento, mas eu vi o quanto Deus foi importante, a cada privação que eu tinha eu também via a graça de Deus. E essa mesma proporção, nessa contrapartida, eu vi o quanto Deus se manifestava na minha vida, o quanto Deus usava a vida de pessoas para poder se manifestar em amor na minha vida. E isso me fazia cada vez mais querer fazer mais por Ele. Então eu sempre tinha na minha mente essa pergunta: o que eu posso dar ao Senhor, sendo que Ele está fazendo tanto por mim? Enquanto Ele está sendo tão gracioso comigo, enquanto Ele está me sustentando, dando pão de cada dia. Então, quando eu analiso essa pergunta e falo: o que daria ao Senhor? Isso em troca ou em benefício daquilo que Ele tem feito é muito particular. Cada um precisa avaliar a sua relação com Deus e saber o quanto nós estamos percebendo Deus na nossa vida. Nós vivemos um cenário mundial hoje que talvez o sentimento de cada um aqui é ficar reclamando, ficar realmente esbravejando. Realmente é um momento, de certa forma, difícil. Mas nós devemos agradecer aquilo que Deus tem feito também. Deus tem feito pelos lares, pelas famílias. Deus tem aproximado esposo de esposa, Deus tem aproximado pais de filhos, filhos de pais. Deus tem trazido ao convívio, Deus tem dado oportunidades riquíssimas a pais conhecerem os filhos, a filhos conhecerem os pais. Deus tem dado oportunidades maravilhosas para nós descansarmos também, às vezes, nos nossos afazeres, descansarmos, às vezes, da nossa correria do dia a dia, às vezes que está fazendo mal para a nossa saúde, está fazendo muitas vezes mal para o nosso bem-estar. Então nós precisamos perceber o cuidado de Deus apesar das dificuldades que nós vamos passar, ou às vezes estamos passando. Então, quando nós vamos oferecer a alguém, essa primeira análise que nós fazemos, primeiramente, o quanto essa pessoa, ela fez e ela faz por mim. Quanto essa pessoa é importante para mim quando nós falamos de dar algo em gratidão. E como eu disse, começamos aqui na Bíblia falando qual a premissa que Deus exigia daquele que se apresentava para dar algo a Ele, não ser a sobra. E vamos avançando. E aí os irmãos podem depois pesquisar no livro de Êxodo, e alguns já devem ter ouvido a respeito, né, da possível nuvem de gafanhotos que talvez atinja o nosso país. E alguns já se remetem às 10 pragas do Egito, que vai estar no livro de Êxodo. Depois convido os irmãos, não vou poder discorrer sobre isso. Mas ali Moisés, ele é levantado ali, entendido como já uma dispensação patriarcal ali. Ele era ali a voz de Deus, ele é levantado como um sacerdote ali, aquele que ia levar a vontade de Deus para o povo. E Deus, ele se apresenta a Moisés e ele dá uma ordem, que ele iria chefiar, ele ia liderar a libertação do povo ali do Egito. E ali a primeira proposta era chegar no faraó e pedir para que o povo saísse do Egito para que fosse o adorá-lo no deserto. E ali Moisés ele é levantado para poder liderar o povo, para poder conduzir o povo, ser ali a voz de Deus a respeito no povo. E ali ele se comunica com Deus e recebe a vontade de Deus para poder oferecer na verdade, ser o porta-voz da voz de Deus a respeito do povo. E ali Deus estabelece ali as premissas de como deveria ser a adoração no deserto, sobre o tabernáculo, vai falar sobre quando o povo ali se achega, como deve ser o sacrifício a Deus, as premissas, os utensílios, muita coisa para falar.
Mas só para dar um pano de fundo para essa ministração, para os irmãos entenderem o que Deus ele espera e ele exige daquele que oferece algo para ele. Então Moisés ele leva o povo, ele conduz o povo diante das suas falhas, diante das suas dificuldades. Ele acaba se tornando ali o porta-voz do povo diante de Deus. E uma coisa que fica bem clara, sempre quando Deus se apresenta ao homem, quando Deus ele requer algo do homem, ele requer o melhor, ele requer a primícia. Muitas vezes os irmãos vão encontrar na palavra de Deus a palavra primícia, quer dizer primeiro, vem em primeiro. Então é primícia. Ao inverso totalmente do que já lemos em Gênesis através da figura de Caim. Eu ainda falo que o Caim ele inaugurou um obreiro relaxado, né? Aquele que oferece qualquer coisa para Deus. Caim inaugurou essa era. Daquele que oferece o resto, a sobra para Deus. Quando Deus se preocupa não tanto com quantidade, mas sim com qualidade. Algo que nós ouvimos com certeza muitas vezes, né? Dentro do nosso cotidiano. O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade de tudo na nossa vida. E por que é diferente para Deus? Deus não se importa com a questão de quantidade, o quanto você vai dar, o quanto você vai oferecer. Deus não está preocupado se você vai ficar 24 horas orando, mas Ele se preocupa que às vezes essa uma hora que você ora, ela seja de qualidade, ela seja de total entrega ao Senhor. E aí eu vou pular agora para o Novo Testamento, para mostrar para os irmãos o que Deus entende como uma oferta agradável. Algo que Deus entende como algo que o agrada. Peço que os irmãos abram em Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44, amém? É muito utilizado esse texto, principalmente em ministrações de dízimos e ofertas, mas ela traz um grande ensinamento para nós o que Deus entende como algo agradável, como algo que o agrada, amém? Marcos, capítulo 12, nós vamos ler aí do 41 até o 44, amém? Que diz aqui no título, né, da minha Bíblia, diz a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamado seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, enfim, sobrava. Mas essa da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Vê como os valores de Deus são totalmente diferentes dos nossos. A Bíblia diz que os ricos depositavam ali grandes quantias, ali como oferta, isso era visível para todos ali. Porém, Jesus ali observando, ele viu que chegou a viúva pobre, ela colocou algumas moedinhas ali. E talvez aos nossos olhos é pouco. Nossos olhos é pouco. Talvez aquele dia não fosse fazer diferença num montante. Porém, para Jesus, aquilo sim foi um sacrifício verdadeiro. Foi algo dado porque era o tudo dela. Era verdadeiramente o melhor dela. Por isso que fica muito difícil eu dizer para alguém dizer para você o que é o seu melhor diante de Deus. Deus conhece as suas limitações, Deus conhece o quanto você tem, o quanto você é capaz de oferecer. Por isso, sim, Jesus, aqui a Bíblia diz que Jesus avaliou, não foi um homem que avaliou, olhou as quantidades. Talvez eu cometesse o mesmo pecado que os homens que estivessem ali ao redor. Eu fosse olhar e ia falar, nossa, esses ricos estão depositando bastante dinheiro. Não teria a mesma visão espiritual que Jesus teve a respeito daquele fato. Mas Jesus conseguiu compreender, conseguiu ver ali que a melhor oferta estava vindo não de uma quantidade grande de valor, mas sim de uma disposição maior de dar. No reino de Deus, o mais rico não é aquele que tem mais, mas sim aquele quanto que é mais disposto a dar. Talvez aqueles homens que deram muito dinheiro aos olhos daqueles que vinham ali, poderiam ter dado muito mais. Aquilo foi pouco para eles, foi talvez a sobra deles. Talvez eles gastaram muito mais, desperdiçaram com outras coisas totalmente fúteis e deram a sua sobra para Deus. Porém, aquela mulher diz que ela tirou do seu sustento, tirou algo que era importante para ela. O Davi, escritor dos Salmos, em uma certa menção, ele quer comprar um campo de terra e esse campo de terra é oferecido para ele. Não, Davi é você, Davi, eu não vou cobrar de você. Porém, Davi, como ele tinha intenção de oferecer isso a Deus, ele diz, não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Ele fala, olha, eu quero dar algo para Deus e eu quero que esse algo, eu tire de algo que seja essencial, seja necessário para mim, porque Deus merece. Deus merece. Não que Deus precise, mas Deus merece. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa
Nem de nós, a verdade é essa, é que Deus escolheu contar com a gente. Deus escolheu precisar de nós. Deus escolheu nos fazer parte do plano dele. A própria Bíblia diz que se ele quisesse, ele suscitaria no meio de pedra, para que homens pregassem. Ele podia suscitar pregadores no meio de pedras. Poderia suscitar no meio de pedras pães para alimentar pessoas. Ele tem poder para isso. Porém, ele escolheu contar, por exemplo, comigo para poder ministrar hoje. Deus não precisaria de mim para ministrar a palavra. Eu não sou impedimento. Se eu não quisesse ministrar, outro ministraria. Deus usaria outra forma, outro meio. Porém, Deus quer que através das ofertas nós venhamos manifestar o quanto nós amamos a Deus. E interessante que nós estamos sendo privados da nossa ida à igreja, do ir à igreja. E talvez para nós o ir à igreja fosse muita coisa, né? Fosse, nossa, estou indo para minha casa, talvez alguns que moram mais perto, outros que moram mais longe. Talvez, de certa forma, era a nossa forma de adorar, a nossa forma de sacrificar algo a Deus. Sim, meus irmãos, sim. Eu concordo também que às vezes a sua locomoção, você sair de casa, às vezes está cansado, mas você sai em amor e adoração a Deus. Sim, isso é válido. Sim, eu compreendo também como um culto a Deus, compreendo como, sim, oferecer algo a Deus. Mas não se resume somente a isso. Tanto que hoje nós estamos impedidos de nos reunir, né? Em fazer ajuntamento. Porém, isso não significa que nós não estamos oferecendo mais um culto a Deus, não estamos dando mais algo a Deus. Nesse momento nós estamos fazendo uma reflexão do que realmente importa para Deus. Muitas vezes a ida à igreja representava dar algo a Deus. Mas nós já entendemos que dar algo a Deus pode ser feito em qualquer lugar. E a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então quer dizer, a minha ida até a igreja não representa vou lá para encontrar a Deus. Mas sim, eu vou porque eu já tenho Deus e vou oferecer algo a Ele. Olha como é diferente. Olha como é totalmente diferente. Nós entendemos, né? Eu vou lá na igreja para encontrar Deus. Não. Deus já está contigo. Deus já está com você. A ida à igreja é porque você tem Deus. É a alusão sempre daquele filho que gosta de ir à casa do pai para desfrutar da presença do pai. Imagine, creio que deve ter muitos pais e mães aqui assistindo. Se o seu filho só fosse na sua casa para ter algo, pedir algo para você, e não só desfrutar da tua presença, mas não só desfrutar também da comunhão com os outros irmãos. Mas se você compreender que aquele que vai à casa do Senhor, ele já recebeu, ele já compreende que ele entendeu. Ele já compreende que, na verdade, ele já recebeu algo de Deus. Esses dias eu ouvi algo interessante de um pastor, né, que tem que ter respeito sobre a visão dele de voltar ou não ao ajuntamento das igrejas. E ele foi bem sucinto naquilo que ele falou. Ele foi bem sábio. E ele falou, olha, hoje nós passamos por um momento do qual existe um lado que, claro, prioriza a saúde, o lado que prioriza o lado financeiro, e ambos são legítimos. Claro, precisamos de dinheiro, precisamos também da nossa saúde, claro, não podemos negligenciar nenhuma das situações. Porém, a ida à igreja, ela tem como principal finalidade ajuntamento. É você ali encontrar mais irmãos em Cristo e juntos adorarmos ao Senhor, oferecermos algo a Deus. Então, se nós entendermos que culto, encontrar a Deus não é somente lá na igreja, a minha principal ida à igreja, ela representa a comunhão com os irmãos, que no momento eu não posso ter hoje, justamente o ajuntamento. Então, a ida à igreja, ela para de ter o seu sentido principal, que é o ajuntamento com os irmãos e juntos adorarmos a Deus. E eu achei muito interessante. E outro irmão também faz uma alusão que ele fala que o culto é um momento ali de louvor, um momento que você está oferecendo algo a Deus, está oferecendo uma adoração. A partir do momento que cessa o louvor, que começa a ministração da palavra, você não está dando mais culto a Deus. Que nem agora que você está assistindo, você não está cultuando a Deus, você está ouvindo a palavra, você está recebendo de Deus. A partir do momento que você se dispõe a orar, que você se dispõe a louvar a Deus, a adorar a Deus, você está oferecendo algo a Deus. Vamos ver que na Bíblia, Deus sempre vai fazer menção do culto sempre com adoração. A sua adoração sim sobe como um culto a Deus. Por isso que ouvir a palavra, não, meus irmãos, ela tem um grande poder, ela é maravilhosa, ela muda vidas, ela é viva, ela é eficaz. Porém, o que nós temos de culto, quando você está dando algo a Deus, é quando você o está adorando. Adorando a Deus verdadeiramente. Quando você está, de certa forma, também assistindo o culto, que você está separando um tempo de qualidade. Embora você esteja ouvindo, esteja recebendo, você separou esse tempo de qualidade, separou, você se preparou para isso, você orou, você adorou antes, você orou, se dispôs a orar, fala, Senhor, eu vou ouvir a tua palavra, eu quero estar desprendido de toda preocupação, tudo aquilo que possa
enfim, dificultar esse momento, que é o que possa ceifar no meu coração, tira a raiva, tira a amargura, tira o rancor. Se você se preparou para isso, se você fez isso. Então, quando nós oferecemos algo a Deus, nós precisamos entender que tem a ver com a qualidade. Tem a ver não com a quantidade, nós exemplificamos isso através da viúva pobre, aquela que ofereceu, talvez aos olhos humanos, pouco em relação às cifras, mas porém muito no mundo espiritual, porque veio acompanhada de sentimento, de entrega, de oferta, de sacrifício diante do Senhor. E quando nós falamos de sacrifício, a Bíblia vai falar muito, principalmente no Antigo Testamento, em relação a sacrifício. Salmo 50 fala para nos apresentarmos em sacrifício de louvor a Deus. Fala muito sobre sacrifício. A ideia que nós temos de sacrifício é sempre de algo penoso, algo difícil, algo que dói, algo que falta. Sim, isso é verídico também. Mas nós precisamos entender que o sacrifício, quando nós compreendemos, aí eu volto à ideia principal, quando nós compreendemos que nós estamos oferecendo algo a alguém que ofereceu algo muito maior, simplesmente por nos amar, não porque nós merecemos, mas simplesmente porque nos amou e nos deu algo infinitamente maior, esse sacrifício ele se torna totalmente voluntário. Se torna totalmente agradável ao nosso ser fazer. Imagine você, como às vezes eu acho que alguns pastores, alguns líderes passam pela situação de ter que aconselhar os irmãos a se dedicarem mais na obra do Senhor, a estarem cada vez mais firmes com o Senhor. Qual o sentimento que às vezes você precisa dizer para uma pessoa? Olha, se aplique mais, ofereça mais algo a Deus. Porque compreenda o quanto Deus já fez por você e ainda está fazendo. Apesar do momento que nós vivemos, né, sobre o risco de morte através da enfermidade, o problema maior da morte já foi resolvido em Cristo Jesus na cruz do Calvário, do qual tem até uma atrás aqui, né, em forma do nome de Jesus. A cruz do Calvário, ela não representa para nós somente a morte de Jesus, mas sim a vida que Jesus trouxe para nós, e a vida é a vida em abundância. Então, meus irmãos, imaginem, nós temos essa vida abençoada por Deus pela sua gloriosa presença, e com a certeza que com o término dessa vida, nós teremos uma eternidade de glória na companhia do Senhor. E aí, por que eu finalizo falando disso? Porque o que podemos dar comparado a essa recompensa maravilhosa da vida e abundância, dessa vida, dessa eternidade, o que eu e você podemos oferecer comparado a isso? Não temos nada que podemos oferecer, nada. E às vezes nós ficamos com reserva de entregar essa vida finita, essa vida que nós nem sabemos a quantidade de dias. Eu não sei se eu vou até o final do ano, né, não sei se vou comer panetone esse ano. Eu não sei. E às vezes nós ficamos com reservas de entregar os nossos sonhos, nossos projetos, a direção da nossa vida, essa vida finita. Mesmo sabendo que tem uma eternidade de glória. Mesmo sabendo que tem um desfrute da eternidade na presença do Senhor. Mas aí, meus irmãos, é algo que eu oro a Deus, para que todo dia eu tenha essa consciência daquilo que Deus tem feito. Algo que eu sempre peço a Deus é um coração grato. Porque o coração grato, o coração consciente daquilo que recebe, ele não tem reservas quando ele vai dar. Quando você compreende aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você todo dia desfruta da misericórdia, que é a razão de nos levantarmos todos os dias. Às vezes você tem dificuldade de perdoar, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o tamanho do perdão de Deus na sua vida. Você ainda não entendeu. Às vezes você é aquela pessoa que é difícil de perdoar, é difícil de estender a mão, de ser misericordioso, é porque talvez você ainda não entendeu o tamanho da misericórdia de Deus que te alcança todos os dias. Às vezes talvez você seja uma pessoa difícil de ofertar algo a alguém, é porque você ainda não entendeu o tamanho da oferta que Deus fez pela sua vida. Então o que eu peço a Deus, principalmente hoje, aos nossos corações, é essa consciência do que Deus representa na nossa vida. Essa consciência do que Deus fez e ainda faz em nossas vidas. Que não seja no momento somente de enfermidade, no momento de dificuldade financeira, ou no momento que nos falte algo, para que nós venhamos lembrar do Senhor. Que nós venhamos vê-lo, presenciá-lo, como palpável, talvez como algo que você consiga tocar agora. Que você consiga sentir o amor de Deus, o manifestar de Deus na sua vida. E dias mesmo eu estava revisitando a foto de uma amiga minha, que partiu para a glória, se chama Esther, e ali eu lembrando, né, o que ela passou, o quanto Deus se manifestou através da vida dela, ela por mais de 4 anos, né, lutando contra um câncer, e ela na sua última declaração, ela deixou uma carta para o pastor, já escrita anteriormente, a sua morte, e ela
E ela disse primeiramente para ela falar que não foi vencida pelo câncer. Pelo contrário, Deus permitiu que ela partisse para a glória. E o que marcou bastante, que fala nessa carta, é que toda vez que uma pessoa, um enfermeiro, alguém que ia atender ela no hospital, alguém que ligava, alguém que lembrava dela no WhatsApp enquanto ela estava internada, ela via a mão de Deus, ela via o amor de Deus. Ela viu o quanto Deus a amava, o quanto Deus estava com ela. E aí o pedido que ela fez encarecidamente, esse pedido foi muito emocionante para toda a igreja, essa carta foi uma ministração como uma das maiores que eu já vi. Ela fala que todos que tenham o privilégio de enxergar o quanto Deus é bom antes de cair no leito de enfermidade, antes de cair no momento de dificuldade, talvez que a sua família está se desfazendo, seu casamento está se desfazendo, ou talvez que o seu trabalho está faltando, que a renda talvez esteja faltando para você, ou talvez a saúde esteja faltando. Mas que você seja agraciado de enxergar o amor de Deus enquanto você está num momento bom na sua vida. No momento que você está desfrutando da sua plena saúde, está desfrutando da bonança na sua vida financeira, enquanto você está desfrutando das coisas indo bem na sua vida. Que você tenha a percepção e o olhar agradecido que tudo isso tem vindo de Deus. Que tudo isso tem vindo da parte do Senhor por puro amor, por pura graça, por pura misericórdia sobre a sua vida. E aí sim, com essa consciência de amor, com essa consciência de gratidão, tudo que eu e você vamos oferecer a Deus não vai ter reserva. É igual quando uma pessoa ela é tão bondosa com você, você não fica... Quando você chega numa loja, você tem a condição de fazer o melhor, você não olha preço. Você não olha. Para aquela pessoa, não, eu vou dar o melhor. Não importa o valor, coloca, embrulha que eu vou dar o melhor. É isso que ele quer, é isso que ela gosta, eu vou fazer o melhor. Por quê? Porque essa pessoa ela é maravilhosa, essa pessoa é muito importante para mim. E assim deve ser essa reflexão em nós, nessa nossa relação com Deus, com Jesus em nossas vidas, de consciência. Então eu vou encerrar essa palavra orando e pedindo que cada um de vocês também ore, no lar de vocês aí, pedindo essa consciência para Deus. Porque muitas vezes alguns testemunhos que em nossas vidas nós contamos várias vezes, como eu falei aqui, eu mesmo de enfermidade, às vezes eles caem no esquecimento. E nós deixamos de ser gratos, né? Nós deixamos de ser gratos por as coisas que Deus fez. E isso às vezes nos leva a uma ingratidão, ao sentimento de não lembrar mais daquilo que Deus sempre fez em nossas vidas. Então vale a pena, né? Peça a Deus agora nesse momento para Deus te lembrar dos grandes livramentos que Ele te deu, pelas grandes provisões que Ele te deu. Naqueles momentos você estava sem esperança, sem uma resposta para ter, para aquela situação da sua vida, e Deus usou a vida de alguém, e você sabe que é Deus, você tem certeza que é Deus. E você vai se lembrar o quanto Deus é maravilhoso. Isso vai te deixar mais grato, você não vai ficar tão preocupado com aquilo que não tem acontecido. Muitas vezes nós somos levados nesse engano de só olhar para aquilo que não tem acontecido. Ah, Deus, eu não tenho aquele carro que eu queria, não tenho aquela casa que eu queria, mas eu não tenho, sei lá, o casamento, aquele que eu sonhei. Mas por quê? Porque você esqueceu o que Deus fez, está fazendo na tua vida, está preocupando somente com aquilo que você quer que Deus faça. Então peço que todos agora separem um momento de oração, um momento de qualidade com Deus. Peço que você abaixe a cabeça junto comigo e faça essa oração. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai, Tu sabes, ó Pai, enquanto nós precisamos ser gratos a Ti, meu Pai, porque a nossa mente ela é esquecida, a nossa mente, Pai, somos, Pai querido, sempre carentes de desejos, nossa alma ela é insaciável, Senhor. Talvez isso fruto do pecado, Senhor. Somos, Pai querido, muito levados pelos nossos sentimentos, muito levados, ó Pai, pelo nosso coração, e a Tua palavra diz que Ele é enganoso, Senhor. E muitas vezes esquecemos o tempo, meu Pai, os afazeres nos fazem esquecer o quanto o Senhor foi bom, e está sendo conosco, Senhor. Pai, leva-nos, ó Pai, ao momento da nossa conversão, leva-nos, ó Pai, ao momento que o Senhor nos livrou da enfermidade, ao momento que o Senhor nos livrou muitas vezes da morte, Senhor, e que, Pai, essas experiências, Pai, tragam em nosso coração o sentimento de gratidão, tragam em nosso coração, Pai, o sentimento de que somos amados, meu Pai. E, Pai, querido, além de tudo, Pai, não merecemos tamanho amor, não merecemos tamanha provisão, tamanho livramento, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor faz, mediante a Tua graça e o Teu amor, Senhor. Dá-nos um coração transbordante da gratidão. Um coração transbordante, Pai, da consciência do Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Para que, Pai, tudo aquilo que venhamos colocar diante do Senhor, ofertar diante do Senhor, seja tempo, seja dinheiro, seja adoração, tudo, meu Pai, seja movido pela gratidão, pela consciência de quem o Senhor é, meu Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor. Primeiramente pelo nome escrito no livro da vida. Primeiramente, meu Pai querido, por
ter, meu Pai, vertido até a última gota do seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que, Pai, hoje nós tivéssemos, meu Pai querido, acesso à vida eterna. O acesso, meu Pai querido, a uma passagem, meu Pai, que terminando essa vida finita, essa vida pequena, Senhor, partiremos para uma eternidade de glória, Senhor. Eu te louvo por isso, Pai. Te louvo pela minha família, pelo meu lar, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Dá-nos sempre um coração grato, um coração consciente, um coração que não vem esquecer quem Tu és, Senhor. Obrigado mais uma vez e que essa palavra, Pai, ela fixe em cada coração. Pai, não somente como um discurso, meu Pai, mas sim como um desafio para nós. Nos desafiarmos dia a dia a reconhecer Deus em nossos caminhos. Os livramentos, ó Pai querido, que muitas vezes, ó Pai, não percebemos e acontecem no mundo espiritual. Coisas que poderiam ter acontecido e Deus nos livrou, meu Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a termos um coração grato. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças